E aí, pessoal, beleza? Já pararam para pensar como uma única doença, lá no século XIV, moldou o mundo em que a gente vive hoje? Sim, estou falando da peste negra. A gente aprende na escola que ela matou milhões, mas as consequências foram muito além disso. E se ela nunca tivesse acontecido? Como seria o nosso mundo? Segura aí, que hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo bem diferente. Para começar, vamos entender a dimensão do estrago. Entre 1347 e 1351, a peste negra varreu a Europa, a Ásia e o norte da África. Estima-se que um terço, talvez até metade da população europeia, simplesmente desapareceu. Cidades inteiras viraram cidades fantasmas. Foi um apocalipse em câmera lenta. Se essa catástrofe populacional não tivesse ocorrido, a primeira coisa que a gente notaria seria, claro, um mundo muito mais cheio. A população da Europa, que levou séculos para se recuperar, teria continuado a crescer. E mais gente significa mais pressão sobre os recursos, mais bocas para alimentar. Isso nos leva direto para a economia. Antes da peste, a Europa vivia o sistema feudal. A maioria das pessoas eram servos, presos à terra, trabalhando para um senhor em troca de proteção e um pedacinho de chão para plantar. Era um sistema rígido, com pouca mobilidade social. Mas aí, a peste chegou e de repente a mão de obra virou um artigo de luxo. Com tanta gente morrendo, os trabalhadores que sobreviveram ganharam um poder de barganha que nunca tiveram. Os senhores feudais estavam desesperados. Precisavam de gente para colher as plantações, para cuidar dos animais. E os camponeses sabiam disso. Eles começaram a exigir salários maiores, melhores condições e até a liberdade de se mover e procurar trabalho onde pagassem mais. Sem a peste, essa mudança drástica não teria acontecido, ou pelo menos teria sido muito mais lenta. O sistema feudal poderia ter se arrastado por mais séculos. A ascensão de uma classe trabalhadora com mais poder e a própria ideia de salário como conhecemos hoje foram aceleradas brutalmente pela peste. E não foi só no campo. Nas cidades, as guildas de artesãos também foram dizimadas. Isso abriu espaço para novas pessoas, novas técnicas e uma maior inovação. A economia se tornou mais dinâmica, mais monetizada. Sem a peste, talvez o capitalismo demorasse muito mais para dar as caras. Viveríamos numa sociedade agrária e estratificada por muito mais tempo. Agora vamos pensar na sociedade e na cultura. A peste negra foi um trauma coletivo. A morte estava em todo lugar, era imprevisível e democrática. Matava pobres, ricos, nobres e clérigos sem distinção. Essa experiência mudou a mentalidade das pessoas. Por um lado, houve um aumento do fanatismo religioso, com pessoas se autoflagelando em público, achando que era um castigo divino. Por outro lado, para muitos sobreviventes, a vida se tornou algo a ser aproveitado ao máximo. O famoso Carpe Diem, sabe? Viva o hoje, porque o amanhã é incerto. Essa nova mentalidade hedonista e focada no indivíduo é uma das sementes do Renascimento. O foco saiu um pouco de Deus e da vida após a morte e se voltou para o ser humano, suas capacidades e suas realizações aqui na Terra. A arte ficou mais sombria por um tempo, cheia de esqueletos e danças da morte, mas depois floresceu com um vigor incrível, celebrando a vida e a beleza humana. Sem o choque cultural da peste, o Renascimento teria sido o mesmo. Provavelmente não. Teria sido menos intenso, talvez mais restrito à Itália, sem se espalhar com tanta força pela Europa. A explosão de arte, ciência e filosofia que definiu essa era foi em parte uma reação à escuridão da peste. E a Igreja Católica, que era a instituição mais poderosa da Europa, sofreu um golpe duro. Primeiro porque muitos padres e monges morreram cuidando dos doentes, o que foi nobre, mas enfraqueceu a estrutura da Igreja. Segundo, e mais importante, a Igreja não tinha respostas. As orações, as procissões, nada parecia parar a doença. Isso abalou a fé de muita gente. As pessoas começaram a questionar a autoridade e a eficácia da Igreja. Esse ceticismo crescente abriu caminho para movimentos de reforma religiosa que culminaram, mais de um século depois, na Reforma Protestante de Martinho Lutero. Se a Igreja não tivesse sua autoridade tão abalada pela peste, talvez a Europa continuasse unida sob o catolicismo por muito mais tempo. A diversidade religiosa que vemos hoje no Ocidente talvez não existisse. Vamos falar de ciência e medicina. A medicina da época era baseada em teorias antigas, como a dos quatro humores. Os médicos não tinham a menor ideia do que causava a peste,
sangrias, ervas fedorentas, nada funcionava. O fracasso total da medicina tradicional forçou as pessoas a buscar novas respostas. A necessidade de entender o corpo humano e as doenças levou a um aumento das dissecações, que antes eram um tabu. As universidades começaram a dar mais importância ao estudo prático da medicina e da anatomia. A própria ideia de saúde pública, com quarentenas e hospitais isolados, nasceu dessa crise. Sem a peste, a medicina poderia ter continuado estagnada por mais tempo. E avanços cruciais para a saúde que temos hoje teriam sido adiados. E na política, o enfraquecimento da nobreza feudal e da igreja abriu um vácuo de poder. E quem preencheu esse vácuo? Os reis, com os senhores feudais perdendo controle sobre os camponeses e a igreja perdendo autoridade moral. Os monarcas conseguiram centralizar o poder, criar exércitos nacionais e estabelecer as bases dos estados naco-modernos que conhecemos hoje como França, Inglaterra e Espanha. Se o sistema feudal tivesse permanecido forte, a Europa poderia ser hoje um mosaico de pequenos feudos e principados, em vez de países consolidados. A própria ideia de nação seria diferente. Então vamos juntar as peças. Um mundo sem a peste negra seria provavelmente um mundo mais populoso, mas economicamente menos dinâmico e socialmente mais rígido. O feudalismo teria durado mais. O renascimento, se acontecesse, seria diferente, menos explosivo. A reforma protestante talvez nunca tivesse ocorrido, e a Igreja Católica manteria sua hegemonia. A ciência médica demoraria mais a avançar, e os estados-nação modernos teriam dificuldades para se formar. É impressionante pensar que uma bactéria, a Yersinia pestis, transmitida por pulgas em ratos, foi um dos agentes de mudança mais poderosos da história humana. Ela não apenas matou milhões, mas destruiu um mundo antigo, e das cinzas ajudou a construir o nosso. A peste negra foi uma tragédia de proporções inimagináveis, mas, paradoxalmente, ela acelerou a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Às vezes as maiores crises são também os maiores catalisadores de mudança. É uma prova de como a história não é uma linha reta e previsível. Um único evento pode criar ondas que se espalham por séculos, mudando tudo. Nossa economia, nossa cultura, nossa fé e até mesmo a forma como nos organizamos em países. O mundo que conhecemos é, em grande parte, um filho acidental da peste. E aí, o que você acha? Como você imagina que o mundo seria? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre essa história maluca. Se curtiu essa viagem no tempo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu pessoal, e até a próxima.